Jesus querido, amado Pai, coloco a minha vida nas Tuas mãos e submeto ao Senhor tudo aquilo que o Senhor ministrou dentro de mim a Ti. Assim como eu me coloquei, Jesus, disponível esta manhã para ouvir e ter o discernimento de onde o Senhor gostaria de nos levar, sobre o que o Senhor gostaria de conversar conosco. Eu peço que seja assim, Senhor, neste momento. Senhor, submeto meu coração, submeto todo o meu ser a Ti, e peço que o Teu Espírito, Senhor, coloque nos meus lábios as palavras que o Senhor quer comunicar, falar a cada um de nós. Jesus, que o coração da Tua igreja esteja pronto e aberto, Senhor, para receber a Tua palavra. Que a Tua igreja, Senhor, esteja, Senhor, com fome e sede da Tua presença. E que eles tenham fome e sede deste nome chamado Jesus. Senhor, eu Te louvo pela Tua palavra e eu Te agradeço por ela. Obrigado, Senhor, pelas direções que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelas direções que o Senhor tem, Senhor, trazido aos nossos corações. Obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Senhor, nós talvez tenhamos muito mais motivos para... Nós talvez damos muito mais motivos para o Senhor, ó Deus, desistir de nós, do que motivos para continuar conosco. Mas é aquilo que foi cantado há pouco, Pai. Ah, Deus, mesmo, Senhor, nós pecando, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos perdoando, tudo por causa desse nome chamado Jesus. Ah, nome sobre todo nome, que nós exaltamos e nós glorificamos. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tenha, Senhor, a liberdade de falar aos nossos corações. Ah, Jesus, continua passeando aqui em nosso meio, continua se movimentando junto da Tua igreja, do Teu povo. Ah, Jesus, a igreja é Tua. Senhor, esse povo é Teu, não é meu. Eu faço parte do povo que Te pertence. Continua falando, continua agindo, continua tocando. É tudo que nós desejamos. É tudo que nós queremos, meu Pai. É tudo, Jesus, que nós precisamos. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Você pode sentar. Vou pedir para quem não está na administração do culto, vou pedir para que, por favor, se sente. Arrume um lugarzinho. Tem lugar aqui na frente. Tem lugar aqui na frente. Nós vamos deixar o momento das ofertas, nós vamos deixar os avisos. Tem avisos importantes para passar para você, importantes demais. Só que nós vamos deixar isso para o final. Eu preciso continuar nessa onda, eu preciso continuar nessa atmosfera. E eu pensei até em fazer o normal, né? Agora a gente para, né? Faz o momento das ofertas, mas no momento do louvor eu estava ali conversando com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu não quero atrapalhar o Senhor, não. Então que o Senhor dê para mim aí a direção do se eu paro, se eu não paro. E eu creio que essa foi a direção que o Senhor nos deu. Amém? Queridos, graça e paz a todos, boa noite. Eu preciso contar por uma historinha para vocês. Esse pastor quase não gosta de contar história, né? Na quinta-feira, eu comecei a me preparar para o culto de hoje. Começo a preparar as coisas, começo a rabiscar algumas coisas. Sexta-feira, por incrível que pareça, sexta-feira de manhã é um dia que eu não estudo, que eu estudo. Essa sexta-feira, por algum motivo que eu não recordo agora, não parei para estudar, mas eu fiz isso num período da tarde, buscando uma palavra para a igreja de Jesus hoje. Sabe quando está tudo certinho, está tudo redondinho? Sabe quando está tudo certinho ali, cara? Aquele esboço bonitão, né? Aquele esboço de 3 partes, né? Começo, meio e fim. Porque tem alguns esboços que o pregador, ele prega em 3 partes. Ele entra no texto, ele sai do texto, ele nunca mais volta para o texto. Eu evito isso. Não fui ensinado assim. Aí entra domingo de manhã. Ontem tivemos um café com Jesus, foi maravilhoso, maravilhoso.
À tarde eu tive reunião com os pastores, à noite nós tivemos o culto de jovens que eu não estava, mas os testemunhos que eu vi foi um culto espetacular. E depois até no final tem novidades também a esse respeito. E aí chegou o domingo de manhã, olha aí, levanto no meu horário normal, 5 e pouco da manhã, vou para o joelho, começo a orar e vou rever a palavra de domingo, que é o meu costume. Gente, sabe quando aquele negócio parece que desce atravessado? E não é isso, e não pode ser, estava tudo certo. Por que eu falo essas coisas para você? Gente, eu falo isso sem demagogia nenhuma, e eu falo isso para a honra e glória daquele que um dia me levantou. Porque a igreja é do Senhor, o povo é do Senhor, e eu me coloco diante de Deus sempre em temor e tremor do Senhor, porque eu estou lidando com pessoas que não são minhas, são dele. Então eu preciso estar com o meu coração muito alinhado com aquilo que Deus tem para a gente. E eu vou contar uma coisa para você, que se você rir, você não vai para o céu, amém? Meu Deus. Eu definitivamente, lá já eram umas 8:30 da manhã, eu falei assim, cara, não é isso. Definitivamente, eu entendi que não era isso que o Senhor tinha. Ponto. Aí eu peguei, vou parar com esse negócio e vou buscar Deus. Mas eu fui buscar Deus limpando a casa. A esposa não estava em casa, eu quis fazer um agrado para ela, quando ela chegasse de viagem. Fui limpar o apartamento. Banheiro, quarto, sala, cozinha, área de serviço, dei aquela geral e conversando com Deus. Parei, sentei num sofá, e aí eu entendi aonde o Senhor estava querendo nos levar. E comecei a escrever. E aí eu fui assistir o culto, fui assistir a palavra do pastor André, do meu pastor, hoje de manhã. E olha só, né? Como não existe coincidência na vida do crente, ele ministrou hoje de manhã, com certeza agora está ministrando também daqui a pouco, o mesmo texto que eu vou ministrar, porém dentro de um outro contexto, mas o mesmo texto. Aí eu já entendi, ok, Jesus, está tudo certo, já entendi onde o Senhor vai nos levar. Aí a gente tem o nosso tempinho aqui, a meia hora antes de toda a equipe de música, dança, vem para cá para louvar a Deus, tempo de adoração, tempo de preparar o ambiente, mudar a atmosfera. E o Felipe estava conduzindo esse tempo, e todas as canções que ele cantou ali falavam de uma pessoa. Quem? Jesus. Você percebeu tudo que foi cantado aqui? Todas as canções falavam de quem? Meu irmão, aí eu só pude começar a chorar e dizer, Senhor, muito obrigado, porque agora eu entendo o porquê que o Senhor mudou isso de última hora. Ainda bem que foi de manhã, né? Já pensou se ele resolve mudar aqui em cima do púlpito, como já aconteceu? Dá 3 tipos de ruim, né? 3 tipos de ruim, fico 3 dias ruim. E eu quero partilhar com você sobre Jesus. Até porque eu tenho percebido que pouco tem se pregado sobre isso. Se prega sobre tantas coisas, se fala sobre tantas coisas, se prega sobre céu aberto, se prega não sei o que lá, tantas coisas, mas tão pouco tem se pregado a respeito de Jesus. Repete assim comigo: Jesus é o fundamento da vida e do Evangelho. Porque Jesus é o fundamento da vida e do Evangelho. Ele é. Sabe, queridos, nós precisamos conhecer, nós precisamos compreender, nós precisamos viver verdadeiramente os fundamentos, os alicerces do Evangelho. Porque nós somos chamados a isso, a vivermos os alicerces, o fundamento dos Evangelhos. Eu e você precisamos lançar um olhar, eu e você precisamos derramar o nosso coração diante daquele que é o verdadeiro alicerce, que é o verdadeiro fundamento de todas as coisas, Jesus. Jesus. Porque tudo converge nele, tudo converge em Cristo. Aliás, Jesus é o centro de todas as coisas, tudo está centralizado nele.
Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 11, verso 36, Paulo já deixa isso claro: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. É simples assim. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e 2 diz que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus lá no começo de todas as coisas. O apóstolo João, ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E absolutamente sem ele, nada do que existe teria sido feito. Tudo está centrado nele. Tudo está convergindo nele. Então, meus amados, não vai adiantar absolutamente nada você viver uma vida cristã se ela não estiver fundamentado nos evangelhos e se ela não estiver fundamentado na rocha, que é ele. Que é ele. Há muitos movimentos acontecendo Brasil afora. Eu não vou falar de mundo. Há muitos movimentos. Mas se a sua vida não estiver fundamentada na rocha, que é Jesus, de nada vale. É casa construída na areia. Não existe evangelho sem Jesus. Não existe alicerces, não existe fundamentos sem que a rocha seja Jesus. Todo e qualquer evangelho que você ouvir, que não fala da centralidade em Cristo, todo e qualquer palavra, pregação, ministração de pastores, que existem aos milhares nessa nação, cuja sua palavra não está centrada nos evangelhos, nos fundamentos, na rocha Jesus, seja anátema, porque tudo converge nele. Qualquer coisa que você ouvir que não seja o evangelho de Jesus, centrado em Jesus, sai fora, deixa de lado, porque não é dele. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Repete assim comigo: e vocês? Guarda essa pergunta aí no seu coração. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí eu lembro daquela canção, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus. Lembra da canção, né? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Vamos ao contexto desse texto. Jesus, ele estava fazendo uma das suas últimas viagens. Logo depois ele estaria então se preparando para subir ao Gólgota. Ele está em Cesareia de Filipe. E ele está sentado na base do Monte Hermon, junto com seus discípulos. Está ele e os 12. Lá na base do Monte Hermon, Jesus, quem sabe, acha lá um cantinho, ou talvez um gramadinho, uma pedra, não sei. Ele senta com os seus discípulos, então ele começa a conversar com cada um deles. Ele começa a passar instruções. Jesus começa a ensinar a cada um deles. Começa a trazer ensinos. E no meio dessas conversas surge esse texto que nós lemos. Poxa, vocês estão ouvindo o que estão falando de mim? O que estão falando, etc. Ali começa então um diálogo entre os discípulos com Jesus. Sentado na base do Monte Hermon, eu aprendo uma coisa com essa cena. Não tem como você viver sobre os alicerces do Evangelho se você não cultivar momentos de intimidade com Jesus. Porque a vida dos Evangelhos, aquilo que os Evangelhos te ensinam, ele anda de mão dada com a intimidade que você cultiva em Jesus, com Jesus. As duas coisas não estão desconectadas. Quando Jesus ele olha para os discípulos e diz assim: olha, quem estão dizendo
que eu sou. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Jesus sabia exatamente o tipo de pergunta que ele estava trazendo ou fazendo aos seus discípulos. Olha, o que eles estão falando de mim? Não que Jesus não sabia o que estavam falando dele, afinal de contas ele era Jesus. Mas ele queria provocar um diálogo entre os discípulos. Ele queria ouvir os discípulos, ele queria saber da boca dos discípulos aquilo que estavam falando a respeito dele, ainda que ele já soubesse. Mas aonde Jesus queria chegar não era o fato de saber o que estavam falando dele. Jesus queria fazer uma segunda pergunta que era muito mais importante do que essa primeira. Uma das coisas que nós precisamos compreender de Jesus é que ele sempre, se você ler todos os 4 evangelhos, ele sempre buscou relacionamento com as pessoas, sim ou não? Sim. Da mesma forma ele busca hoje relacionamento com você. A única diferença é que lá ele estava presente corporalmente, hoje ele está presente pelo seu Espírito que habita em nós. Mas ele continua desejando relacionar-se com o homem, porque Jesus sempre buscou estar com o homem, com a sua criação. A intenção de Jesus, nesse caso, dentro desse texto, assim como em vários outros textos dos evangelhos, a intenção de Jesus nunca foi responder às perguntas que faziam a ele. Pode notar isso. Comece a estudar os evangelhos e você vai perceber que Jesus raramente, muito raramente, eu pelo menos de cabeça não lembro de nenhuma pergunta que foi feita a ele que ele respondeu diretamente, porque Jesus nunca buscou responder perguntas, Jesus sempre buscou responder necessidades. Jesus pergunta aos discípulos quem achavam que era ele, não porque ele tinha algum tipo de problema de identidade, não porque ele estava curioso de saber do que estavam chamando ele. Na verdade, Jesus estava provocando os seus discípulos a buscarem dentro de si uma resposta, porque agora viria a segunda pergunta, que é o cerne de tudo isso, que é a espinha, a centralidade desse momento de Jesus com os discípulos. Então aqui Jesus ele vem e começa a provocar os seus discípulos a buscar nessa pergunta, essa primeira pergunta, uma resposta. Não exatamente naquilo, a preocupação de Jesus não estava exatamente naquilo que eles iam falar. A preocupação de Jesus era prepará-los para a segunda pergunta. Eu vou aprender algo muito interessante com esse comportamento de Jesus, porque ele nos faz uma pergunta hoje, ou melhor, isso nos leva a fazer uma reflexão no dia de hoje. O que Jesus significa exatamente para você? O que Jesus significa para a sua vida? Vai determinar o nível de relacionamento que você tem com Ele. Porque se Jesus é o tudo que você tem, então o teu nível de relacionamento vai refletir isso. Se Jesus é algo que você só vai atrás ou procura quando está num problemão para resolver, também isso vai refletir no tipo de relacionamento, o nível de relacionamento que você tem com Ele. O que você responde a você mesmo ao se fazer essa pergunta, quem é Jesus para você? O que você vai responder a você, quem é Jesus para você, vai determinar o seu nível de caminhada sobre a face dessa terra. Dependendo do que você responder, você vai conseguir discernir como é que está o teu nível de caminhada sobre a face da terra. Essa conversa de Jesus com seus discípulos é muito interessante. Eu desafio mesmo você a estudar os 4 evangelhos nos próximos 6 meses. Mas não aquela leitura dinâmica, uma leitura mesmo de meditação. Em todos os momentos que Jesus estava com os discípulos ou que ele estava com outras pessoas ensinando, você vai perceber que o estilo de ensino de Jesus, a metodologia de Jesus ensinar os seus discípulos e a todos os que cercavam, era o diálogo através de perguntas. Pode ver nos evangelhos. O diálogo a partir de perguntas. Você sempre vai encontrar Jesus perguntando alguma coisa. Eu trouxe 3 exemplos para você. João 1,38. Jesus pergunta assim: o que vocês querem? Ele estava se dirigindo a João Batista e 2 dos seus discípulos. O que vocês querem? Uma pergunta. João 6,67.
Vocês também não querem ir com eles? Quando Jesus viu que, por conta das suas palavras duras, vários discípulos estavam o abandonando. Marcos 10:51, Jesus ele olha para uma pessoa e diz assim: o que você quer que eu lhe faça? Se dirigindo ao cego Bartimeu. Jesus sempre, ele travou relacionamentos, começando geralmente com perguntas, ou com algumas afirmações. Mas você já percebeu que a maioria das perguntas que faziam a Jesus, você percebeu já como é que ele respondia? Ele respondia com uma outra pergunta. Jesus sabia de tudo aquilo que estavam falando, mas quando ele faz a segunda pergunta para aqueles homens: e vocês, o que dizem a meu respeito? E vocês, o que vocês falam de quem eu sou? Você já parou para pensar o quanto essa pergunta ela é provocadora? Você já olhou essa pergunta que Jesus faz aos discípulos, o quanto ela provoca o coração dos discípulos? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Por que Jesus ele sempre trazia perguntas? Eu te explico. Não sou o dono da verdade, mas é a minha compreensão. Eu vou te explicar o porquê que Jesus, ou pelo menos aquilo que eu creio que Jesus sempre fez perguntas. Era uma forma que ele tinha de provocar as pessoas a darem uma resposta, expondo a condição do coração humano. Não para envergonhá-los, não para condená-los, mas para que eles tivessem a humildade de expor o coração e dizer: Jesus, eu sou assim. Jesus, eu estou assim. Jesus, eu me sinto dessa forma. Jesus, a minha história é essa. Jesus era muito inteligente. Se Jesus entrasse por aquela porta agora e ele perguntasse para você: e você, quem você diz que eu sou? Será que nós responderíamos essa pergunta: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Ou nós responderíamos qualquer outra pergunta, daríamos qualquer outra resposta? Qual seria a sua resposta se ele entrasse agora ali e perguntasse para você: quem eu sou para você? Quem que eu sou? Porque para muitos Jesus é apenas aquele que cura e salva. Para outros Jesus é aquele que ele pode até fazer algumas coisas legais pela minha vida. Mas você precisa compreender que se ele entrasse por aquela porta e perguntasse para você ou para mim quem eu sou para você, talvez a resposta mais sensata que nós poderíamos dar: tu és a base, o alicerce de todas as coisas e Salvador da minha vida. Essa pergunta desafiadora que Jesus fez àqueles homens era uma pergunta que gerava no coração daqueles discípulos uma reflexão. Pelo menos, talvez tenha sido a intenção de Jesus: deixa eu gerar uma reflexão no coração desses homens. Quem vocês dizem que eu sou? Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Eu fico imaginando que talvez essa pergunta, isso aqui é uma conjectura, essa pergunta de Jesus, que leva os discípulos a fazerem uma reflexão, talvez ela intrinsecamente tenha uma outra pergunta: o que foi que você aprendeu a respeito de Jesus nesses anos todos caminhando ao lado dele? Aqui nós temos pessoas com 1 ano, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos de conversão. Aqueles homens caminharam 3 anos ao lado do mestre, ouvindo ele todos os dias, as suas orações, as suas agonias, os seus choros, comendo com ele, sentando à mesa com ele todos os dias, todas as noites. Aqueles homens viram os pães sendo multiplicados. Aqueles homens viram ele confrontando os fariseus e os mestres da lei. 3 anos de caminhada. Será que eles aprenderam alguma coisa a respeito de Jesus naqueles 3 anos? E nós que já estamos há 20, 30, 40 anos no Evangelho, caminhando com Jesus, se ele entra por aquela porta e te pergunta: o que ao longo dessa sua caminhada comigo você aprendeu? O que você aprendeu estando ao meu lado?
Aqui deixo apenas te fazer uma pequena observação, fugindo um pouquinho aqui desse, porque é algo interessantíssimo. Por isso que foi o próprio Pai que revela a Pedro quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque a resposta de Pedro, ele revelou por parte de Deus, por parte do Pai, de forma perfeita, a messianidade de Jesus, assim como a divindade de Jesus. Tu és o Cristo, a messianidade de Jesus, Cristo o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o divino, a tua divindade. A resposta de Pedro revela a forma perfeita quem é de verdade Jesus. Eu vou entender que viver uma vida fundamentada nos eternos e nos corretos valores do Evangelho, não é o que se prega pura e simplesmente, mas é aquilo que se apresenta dentro dessa verdade. Vai depender do nível de relacionamento e intimidade que você tem com Deus. Ler este livro por ler vai te dar conhecimento. Ler este livro e conhecer o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao qual essa palavra de Gênesis a Apocalipse me apresenta, me faz viver a realidade que Ele é. Os fundamentos, os alicerces do verdadeiro Evangelho que nós encontramos nas Escrituras, meus irmãos, eles não estão fundamentados em conceitos humanos. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Essa Bíblia que você tem nas mãos, ela não foi fundamentada em conceitos humanos, porque ela é a palavra viva que desceu do céu. Ela aponta para um homem, ela converge de Gênesis a Apocalipse a um único nome, que está acima de todo o nome, Jesus. Ela é a palavra do próprio Deus para a sua vida. Ela é a palavra do Criador para você. E ela é uma palavra que pode e deve ser vivida de forma integral, quando nós temos intimidade com aquele que nos entregou essa palavra. O princípio do Evangelho de Jesus, ele não está fundamentado em tradições humanas. O judaísmo está fundamentado em tradições humanas. Várias outras religiões estão fundamentadas em tradições humanas. A Bíblia não. A Bíblia não está fundamentada em tradições humanas. Por isso que Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, responde Pedro. A mesma pergunta que Jesus fez para Pedro, ela é válida para a sua vida, para a minha vida hoje. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Sabe que a resposta que você dá a essa pergunta, ela vai expor o tipo de fundamento, o tipo de alicerce onde o teu coração está firmado? Dependendo do tipo de resposta que você dá, ela vai simplesmente demonstrar aonde o seu coração está firmado. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo é a pedra angular da igreja. Ele é a medida padrão pela qual a igreja dele é edificada. E nada vai mudar essa verdade. Absolutamente nada muda essa verdade. Na igreja, tudo deve ter Jesus como fundamento. A igreja está fundamentada nele. A igreja tem nele o alicerce, portanto, a referência de propósito está nele, e não naquilo que os outros dizem. Eu vi um pequeno vídeo de um comentarista cristão hoje, e é muito interessante o que ele fala a respeito da condição da igreja nos dias atuais. E ele tem uma hora que diz assim: a minha igreja, gastou 15 milhões de reais no alto de Natal, ou não, desculpa, no culto da virada. 15 milhões de reais. Vou resguardar o nome da igreja. Isso para mim não é igreja.
ela não está fundamentada na palavra, porque não é possível. Pensa o que se pode fazer com 15 milhões de reais, com famílias carentes, com missionários ao redor desse mundo. O que podemos fazer? Então, na igreja, tudo deve ter Jesus como fundamento, alicerce, referência e propósito. Amém? Por quê? Porque Jesus é o motivo da nossa alegria. Porque Jesus deve ser o motivo da nossa comunhão. Jesus é a rocha onde todo o fundamento, ele precisa, ou todo o alicerce precisa estar fundamentado, é nele. Não há outro, é nele. Ele é a razão de tudo. Aliás, ele é a razão de nós estarmos aqui. Você só está aqui por conta dele. Você só está aqui por causa dele. Não há outra motivação de você estar aqui que não seja ele, ou pelo menos deve ser ele. Não deveria existir nenhum outro motivo de nós nos reunirmos que não seja o de adorarmos o sumo pastor da igreja, chamado Jesus Cristo. Gente, iluminação é legal, ter um som bacana é legal, certo? Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito legal, mas se a motivação de nós estarmos aqui não for ele, nós estamos perdendo tempo. Tempo. E tempo não se recupera, meu irmão. Tempo perdido é tempo perdido, pronto. Pronto. Igreja não é lugar de entretenimento. Igreja não é lugar para que você venha simplesmente satisfazer os desejos da sua alma. Igreja é lugar de nós nos reunirmos para adorar aquele que morreu por ela, que inaugurou ela e que um dia virá buscar ela. Isso é igreja. Não deveria existir nenhum outro motivo. Tudo em nós e tudo de nós derramado aos pés daquele que é o verdadeiro fundamento da igreja, Jesus, porque tudo converge nele. Tudo converge nele. Nós temos uma consciência clara. Todos nós devemos ter uma consciência clara de que viver os verdadeiros fundamentos do evangelho começa num relacionamento com Jesus. Pois é Ele que vai te auxiliar a viver os mandamentos dessa palavra da forma correta. Quando eu tenho intimidade com Ele, eu já não escolho o que eu quero viver daqui, eu vivo isso aqui de forma integral. E viver os evangelhos, os fundamentos, os rudimentos do evangelho, vivê-lo na força do nosso braço, da nossa razão, tem prazo de validade. Somente intimidade com aquele que é a própria palavra, é Ele que vai nos dar as condições de vivermos esse evangelho como tem que ser vivido. É por isso que a igreja que nós somos, a igreja a qual nós pertencemos, para nós foi dada a autoridade. Para nós, para cada um de nós, foi dado a autoridade de abrirmos as portas do reino para essa cidade. Você não entendeu? A igreja de Jesus, fundamentada na rocha, a ela foi dada a autoridade da proclamação do reino sobre uma cidade, e nós faremos isso nessa cidade. Pastor, mas existem várias outras igrejas. Tudo bem, mas se ela não estiver fundamentada na rocha, ela não cumpre o seu propósito. Então, nós precisamos entender que este nome chamado Jesus, esse homem chamado Jesus, ele não pode ser visto, ele não pode ser ensinado, ele não pode ser apresentado, ele não pode ser nem reconhecido como um grande líder, como um grande pensador, um grande filósofo, um pacifista ou um religioso. Jesus não é um grande líder, Jesus não é um pacificador, Ele não é um religioso, Ele não é um pensador, Ele não é um filósofo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o alfa, é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Na verdade, esses títulos de grande líder, pensador, filósofo, pacificador, um grande religioso, esses títulos foram dados por pessoas que usam isso como um mecanismo de fuga da realidade de quem Ele é, o único e suficiente Salvador da humanidade. Aí vamos se esconder atrás disso aqui, porque daí eu não tenho que encarar essa verdade de fato e de verdade. Ao único e suficiente Salvador, o nosso Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, amém? É o Senhor da igreja. Jesus Cristo, aquele que verdadeiramente é o alicerce da igreja, amém?
Ele é o alicerce da igreja. Aquele que é o alicerce da sua própria palavra. Aquele que é o fundamento do Evangelho. É Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Queridos, para viver os fundamentos do verdadeiro Evangelho, ou viver os fundamentos do verdadeiro Evangelho, ele tem um início. Comece na busca da sua presença. Lembra da palavra de domingo passado? Lembram? Amém? Começa pela busca da sua presença, porque é na sua presença que Ele se revela à sua igreja. É na presença dEle que Ele se revela para a sua vida. E Ele vai te capacitar a viver essa palavra. Jesus é o único nome que te importa. Jesus é o único nome que precisa importar na sua vida. Nada mais do que isso. Jesus, Ele não te promete riqueza. Jesus, Ele não te promete bens. Jesus te promete uma vida em abundância. Dentro daquilo que Ele tem para te dar, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Fique de pé. Feche os teus olhos. Ou melhor, nós vamos fazer diferente. Quem está comigo aí diz amém. Nós faremos diferente. Lembra da pergunta que você fez para a pessoa ao seu lado? Quem é Jesus para você? Lembra? Então é o seguinte. Você vai sair do seu lugar. Você vai sair do seu lugar. Porque faz tempo que a gente não faz isso, hein? Você vai fazer pequenos grupos de 5 homens, 5 mulheres, homem com homem, mulher com mulher. Vai. Tá pronto já? Sai do seu lugar. Você não pode ficar sem um grupo. Já vou te passar uma instrução aí. Junta aí 5 homens, 5 mulheres, 5 homens, 5 mulheres. Faz uma rodinha aí com ele, faz uma rodinha aí com ela. Meu Deus, eu falei 5 ali, tem uns 15. Agora olha aqui para mim. Você vai perguntar para a pessoa, pergunta para a pessoa que está ao seu lado, quem é Jesus para você? Perguntou? Amém? Então responde para essa pessoa agora, ali no grupo, diz assim: Ele é o firme fundamento de todas as coisas. Diz aí para essa pessoa: Ele é o meu único e suficiente Salvador. Ele é a rocha eterna. Ele é o alfa e o ômega, o Senhor da minha vida, a razão de eu estar vivo. Então agora você vai junto com esse pessoal que está ao seu lado. Você só vai adorá-lo. Você só vai orar e falar o nome dele, adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, agradecê-lo. Começa a orar. Começa a expressar diante dele o nome dele. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou. Exalte o nome dele. E a si mesmo se humilhou. Glorifica esse nome que está acima de todo nome. E como igreja, filho, como família, como filhos e filhas de Deus, até a morte, exalte esse nome.
morte de cruz. Grite o quanto você o ama, o quanto você o deseja. Mas o grande Deus, Talvez também possa você pedir um o coração nosso apaixonado por Ele. Pai, o exaltou e lhe deu Proclame esse nome, proclame esse nome, proclame que é esse nome, sobre proclame esse todo nome. nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Agora cante assim com a gente. Todos nós cantando numa única Ele é só o voz. Senhor, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Cante, cante. Jesus, ah, Jesus, nome sobre todo nome, sobre todo nome, sobre todo nome. Jesus, Jesus, diga o nome dele, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Yeshua, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nós vamos cantar desde o início. Você vai voltando para o seu lugar. Vai voltando para o seu lugar. Abriu mão da sua glória. Vamos cantar? E semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou. Esse é o teu Jesus. E a si mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome e ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, se dobrará, e toda língua, todos os povos confessará que Ele é o Senhor. Ele é o nosso Deus. Oh, Jesus. Vamos dizer o nome Levante as dele. tuas mãos e diz: Nome sobre todo nome, nome sobre todo, acima de todos, Jesus, Yeshua, nome sobre todo nome, nome sobre... Declare mais uma vez, Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo. Declare, Ele é
Seu nome é maravilhoso. O conselheiro, Diga, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso. conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Mais uma vez. Seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Vamos declarar Jesus, oh, nome sobre todo nome, está acima da morte, da vida, dos anjos, de tudo. Jesus, ai, ai, nome sobre todo nome. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Pela segunda vez o Espírito Santo me fala a mesma coisa. Eu não vou deixar passar. Fecha os teus olhos. Fique com seus olhos fechados. Nós estamos exaltando o nome que é acima de todo nome. Que seja agora pelo nome santo e poderoso de Jesus repreendido toda a opressão, tudo aquilo que não vem do céu, em nome de Jesus, sobre as suas vidas, por este nome poderoso, no nome de Jesus, sai e vai embora agora, toda opressão, todo medo, no nome de Jesus, nome que é acima de todo nome, vai embora deste lugar. Doença, enfermidade, em nome de Jesus, sai deste corpo e vai embora, porque este nome é acima de todo nome. Que haja cura, que venha a libertação, que venha a transformação, porque no nome de Jesus a cura se estabelece, a transformação acontece, no nome de Jesus a doença vai embora, em nome de Jesus. Jesus, declare: nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Fique com seus olhos fechados. Fique com seus olhos fechados. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Se você está sentindo um peso nas costas, ou uma dor no centro da cabeça, no centro aqui do crânio, se você está sentindo uma dor no centro do crânio, coloque a sua mão sobre ele. Em nome de Jesus, nome que é acima de todo nome, nome cujo todo joelho se dobrará. Dor de cabeça, eu te dou uma ordem agora: sai, no nome de Jesus, sai e vai embora agora. Solta estas vidas, opressão, eu te dou uma voz de comando, que na autoridade deste nome Jesus, saia dessas vidas e solte agora, em nome de Jesus. Dores, este peso nas costas, Jesus já carregou na cruz do Calvário. Então na autoridade deste nome, eu te dou uma ordem agora: vai embora, e que
que você seja aliviado deste peso, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu profetizo cura. Eu profetizo cura no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Dá o seu melhor aplauso para Ele. Glória a Deus. Dá um glória a Deus, meu irmão. Aleluia.